Bom dia, bem-vindos ao Turnaround Pessoal, Carreiras Não Lineares. É um programa da Restart Me para discutir o posicionamento do profissional experiente no mercado de trabalho. Essa é a razão de ser, o propósito da Restart Me, que começou há 2 anos e que nos uniu aqui, alguns já desde a primeira hora, tratando desse assunto. E esse assunto tem muitas frentes de discussão. E esse canal é exatamente para a gente discuti-las, para a gente trazer contribuições de todos os lados, de gente mais velha, de gente mais nova, de gente começando a sua carreira, para a gente discutir como que as carreiras estão se redesenhando e como o profissional experiente se insere nesse mundo do trabalho. Eu vou começar falando um pouquinho, né, desse dilema, né, que traz a carreira profissional. E esse dilema, ele vem sendo colocado muito mais presentemente por conta da diversidade das opções de trabalho, da forma como a economia, né, a gig economy, ela proporciona novos espaços de trabalho, como as profissões se obsoletam e se criam, né, e se transformam de uma forma bastante grande. Isso falando do mercado. Mas falando do profissional, da pessoa, né, existiu no passado uma aceitação muito grande de que a gente entrava numa empresa para se aposentar nela. Tá? E hoje, com essa transformação toda, ela exige uma reflexão de todo profissional se ele está no lugar certo, se ele está fazendo aquilo que ele gosta, se ele está contribuindo para alguma causa interessante. E isso acaba gerando frustrações. Tá? Por quê? Porque, às vezes, falta reconhecimento, falta recompensa. Então, o nível de satisfação dentro da empresa, ela passa a ser questionada de outra forma. Não mais como um desígnio, né? Como uma coisa que antes era comum, né? Que a gente entrava naquela empresa e lá ficaria, quando a gente pode ter a opção de pensar e olhar para fora. Né? E muitas dessas frustrações também podem vir motivadas por um desejo, por uma busca de alguma relevância, de deixar algum legado, né? Ou seja, de trabalhar por propósito. A outra dimensão muito forte, né, que nos faz pensar na carreira é a longevidade que vem aumentando significativamente, geração após geração, e que tende a crescer, não sei se indefinidamente, mas tende a crescer bastante. E como é trabalhar numa empresa só para o resto da vida? Se a vida vai ser mais longa? Como vai ser esse tempo de jornada de trabalho que hoje é determinado por lei, que você se aposenta com tantos anos? E como é que como é que o mercado vai se readequar a essa longevidade? E mais do que isso, tá? Quais são os ciclos
profissionais? Quantos ciclos profissionais? Então, se abandona a ideia de trabalhar para sempre na mesma empresa, numa única empresa, em quantas empresas? Quantos ciclos? Quantos negócios? Quantas formas de abordagem? Tá? E uma outra coisa interessante que eu escutei recentemente num curso que eu fiz é em quantos metaversos a gente vai trabalhar? Ou quantos tipos de trabalho nós temos de exercer simultaneamente? E essa é uma outra novidade, ou relativa novidade, porque eu lembro do meu pai, né, que ainda é vivo, que trabalhou a vida inteira em 5 lugares diferentes, em 5 atividades diferentes. E ele se aposentou, né, porque ele fez carreira em cada uma delas, mas eram carreiras paralelas. Então, não é uma coisa não é uma coisa nova isso. Mas hoje se chama de ambientes de trabalho diferentes, coisas diferentes, dimensões diferentes de uma mesma coisa que é a ocupação. A ocupação no sentido profissional, mas que tem que ser exercida por dinheiro ou não, mas de diversas formas. Então, aquele profissional que também dava aula, né? Aquele profissional que, além do trabalho, do emprego, promovia uma ação social, trabalhava como voluntário de alguma causa, trabalha, né? Isso tudo passa a ser também visto de uma forma mais holística, né? E a gente usa a metáfora do metaverso para fazer essa colocação. E o que a gente pretende aqui é discutir exatamente isso. Então, a gente quer trazer pessoas que somos nós, como nós, para discutir isso, que passam por isso, passaram por isso, e que passaram mais facilmente, menos facilmente, mas que equacionaram, de alguma forma, o seu estilo de vida, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de compatibilizar as diversas atividades que tem na vida, além das profissionais, com algumas atividades profissionais. Assisti também, um outro dia, um profissional dizendo que criou uma startup nas horas vagas. Em função da pandemia, a jornada foi reduzida, 1 dia de trabalho a menos por semana, no trabalho virtual, no trabalho remoto. E aí, nesse dia que ele tinha disponível, ele montou um negócio durante a pandemia. Então, isso fez com que ele desenvolvesse habilidades, conhecesse coisas que o fez ser promovido na empresa durante a pandemia. Então, veja, ele começou a desenvolver uma nova atividade que tomou tempo, que tomou atenção dele, que tomou recursos, exigiu recursos, não sei exatamente quanto nem o quê, mas que o fez ser melhor dentro da empresa. E ele lá foi promovido. Então, essas dimensões que a gente aceita na vida, esse empreendimento que ele fez, ele tinha muito medo de empreender. Ele sempre namorava o empreendimento, mas ele tinha medo. E aí, quando ele recebeu um dia, reduziram o salário dele, deram um dia de folga para ele resolveu, nesse momento, né, correr o risco. Então, essa questão do risco também é uma coisa bastante importante para a gente considerar. Eu tenho muitas mais coisas para falar, mas já venceu o meu tempo aqui e eu queria abrir
de uma forma bastante liberal, que vocês tragam as suas contribuições e proponham temas para a gente continuar discutindo nos próximos episódios. Quem quer começar? Vamos. Cadê? Fala, Eduardo. Pode falar. Não, o Guilherme que sempre traz bastante inspiração para a gente aí, né? Para quem está nos escutando, o Guilherme sempre tem muita coisa a contribuir em diversas áreas, diversos assuntos aí, então a gente sempre espera que ele venha primeiro, mas vamos tentar aí, Fernando. Estou aqui digerindo tudo que você falou aí, tudo muito, muito atual, tudo muito importante. Né? A gente falou um pouquinho antes de entrar no ar, né, sobre carreira, né, que carreira, traduzindo aí, é um caminho estreito, né? A gente está falando de carreira não linear aí, como é que a gente conduz a vida ao longo do tempo, uma vez que a gente, como você bem disse, está vivendo cada vez mais. Então, acho que e continuar motivado, né? Continuar atuante, enfim. Então, acho que duas coisas muito importantes, eu acho que a gente tem que cuidar para que a gente continue motivado, Fernando. Acho que são a questão né, de se manter atuante, aprendendo o tempo todo. Né? Eu gosto muito daquele lifelong learning, né? Acho que a gente tem que conseguir se manter atualizado o máximo possível. Eu acho que aqui, acho não, certeza que a Restart me traz muito disso para a gente, né? De manter a gente aí plugado com tudo que está acontecendo. Isso eu acho super importante, né? Uma saúde, faz parte da saúde mental. Também vocês sabem aí da minha ligação com o esporte, com saúde, consequentemente, também acho que a prática esportiva aí é fundamental para que você possa também, né, tá sempre bem com você, tá sempre com o seu organismo funcionando bem, enfim, uma vez que você também vai viver mais tempo, né? E acho que a questão de ocupação é uma coisa muito, muito séria, né? Porque muitas vezes você consegue atingir o seu objetivo, você consegue fazer uma mudança, né, de carreira, né, que nem o logotipo que você pôs lá, né, virar a cabeça 100% e continuar andando e dar certo nesse sentido, né? E como você também já disse, muitas vezes isso não acontece, né? Pode ser que você vire a cabeça para uma outra direção, comece um negócio novo e esse negócio não prospere como você imaginou. Então, aí você tem uma situação complexa, né? Dependendo da sua situação financeira, daquilo que você poupou durante a sua vida, se você está ou não com uma aposentadoria, isso tudo junto faz um cenário, né? E esse cenário aí pode ser bom ou não, mas eu acho que uma outra coisa que também contribui muito para a saúde física e mental é a questão de ligar aquilo que você está fazendo com um propósito, né? Que a gente vem falando também bastante aqui, né? Seja esse propósito, né, dependendo da situação, com remuneração, ou não, sendo apenas um voluntário numa ação social, né? Que também acho que isso ajuda bastante a gente aí a se manter vivo e atuante, né? Então, acho que é um tema bastante profundo. Eu quero digerir um pouco mais tudo que você falou aí também, mas eu acho que, né, depende muito da trajetória da pessoa, da habilidade da pessoa de poder, né, mudar de carreira com uma certa como é que se diz? Eficiência, né, eficácia para continuar produzindo, né, e gerando riqueza também, né? Então, fica aqui o meu pensamento inicial aí. Eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir e poder trazer para cá e ajudar não só o nosso grupo, como todo mundo aí que segue a gente, que está nos assistindo também. Passo a bola para você agora aí, Guilherme. Eu estou com um problema na câmera aqui, ela travou, mas quando eu vejo essa conversa de carreira, existem duas coisas que me vêm à mente. A primeira é que antes da era da informação e antes da pandemia, né, a gente tinha esse pensamento
você existia 4 carreiras principais na vida, né? Você poderia ser médico, advogado, engenheiro ou militar. Era isso que você tinha de cardápio, era isso que que as famílias da gente falavam, né? Não, qualquer outra coisa fora disso era uma ovelha negra, né? Vamos tirar o ovelha negra para não ser acusado de preconceito. É um estranho fora do ninho, né? Porque você não tinha muitas outras oportunidades de alcançar um certo nível de conforto. Mas hoje, depois da era da informação, muitas outras profissões surgiram e podem ser utilizadas para alcançar isso. E uma coisa que, durante a pandemia, aconteceu foi o ressurgimento do Ikigai, né? O que é o Ikigai? Por que eu acordo todo dia para fazer o que eu faço? Entendeu? Então, é uma palavra japonesa que significa, em tradução livre, um propósito, uma ação para fazer alguma coisa que você faz. Por que que você a faz? E isso ficou muito latente durante a pandemia, porque as pessoas começaram a repensar se valia a pena continuar fazendo aquilo que elas estavam fazendo, porque surgiu uma outra coisa que há muito tinha se esquecido, né? Que é o memento mori, é nos lembrarmos que nós vamos morrer. Mesmo que um dia a vida seja longa, extremamente longa, para que as pessoas esqueçam que morrem, como tem algumas séries na Netflix que mostram isso também, tem uma série interessante, que a pessoa passa a protestar pelo direito de morrer. Entendeu? Então, o ser humano é um eterno insatisfeito, né? Não sei. Mas eu acho que, durante a crise da pandemia, a gente começou a rever alguns conceitos, e um deles é a questão do Ikigai. Por que que eu acordo todo dia de manhã? E eu acho que isso faz refletir também uma outra situação da carreira, né? Muitas vezes a gente faz a nossa carreira e a nossa vida baseado num crachá, quando, na verdade, a gente deveria fazer a nossa vida baseada em nossa identidade, não num crachá. A gente deveria cuidar de um assunto que pode ser até um tema de uma próxima conversa nossa, que é a marca pessoal. Como estruturar a tua vida como marca pessoal. Porque se você tiver uma marca pessoal forte, nunca mais você vai precisar procurar emprego, meu amigo. Então, minha contribuição aí para esse momento, para também eu não monopolizar, fica aí. Pense em Ikigai, marca pessoal, entendeu? Que você vai começar a entender como reagir em um momento em que a corporação não aceita mais você, simplesmente pela sua idade ou porque você ficou num estado de segurança plena e não aprendeu nada novo e nem está fazendo nada novo, e o mundo está mudando. Abra aí a conversa para os demais do grupo. Estou tentando aqui recuperar minha câmera. Como sempre, excelentes comentários, Guilherme. É bem nessa linha mesmo, acho que, somando o que vocês falaram aí, eu acho que existe no mercado, o Fernando nos apresentando aqui algo de mudança que a gente deveria fazer, ou que é importante fazer por causa dessas mudanças de mercado, essas mudanças de visualização do que é hoje um RH ou um bom profissional, quer dizer, a evolução do profissional, mas, assim, trazendo aqui para o nosso mundo de startup, o que eu vejo muito aqui no nosso mercado, e não de hoje, talvez antes de pandemia e etc., que sempre a gente pode falar que aconteceu num período maior, falta de oportunidade somado à falta de propósito, que foi o que você citou, que acaba fazendo com que muitas pessoas não fazem essa migração, talvez, de um mundo corporativo para um mundo empreendedor, de uma maneira estruturada, a maneira talvez mais forçada, e com isso falta o propósito, obviamente, né? E o cara acaba trabalhando na informalidade por falta de recurso, por falta de
de ter de fato uma estruturação ou um suporte para que se possa fazer algo estruturado. Por vezes essa pessoa pode ter até uma ideia que seja boa, por vezes ele pode ter um negócio que pode se tornar um grande negócio, mas falta suporte num contexto geral, seja ele financeiro, seja ele de um mentor, seja de uma condição de colocar isso no mercado. Só como exemplo, cara, ontem eu peguei um Uber e um senhor de uns 60, 65 anos de idade é inventor. E ele desenvolveu um higienizador de carro que vem da tubulação de ar do carro. E ele patenteou isso e tal, e aí você começa a conhecer um pouco mais da história dessa pessoa. Hoje ele é motorista de Uber por questões de saúde, mas ele já teve até frota de carros SOS aí de guincho, etc., o filho que toca, e tem uma oficina mecânica que ele usa mais para fazer invenções e tal. Mas onde eu quero chegar com isso, na verdade, né? O brasileiro, ele é criativo, o brasileiro, ele tem, acho, na minha cabeça, obviamente, essa vontade de fazer algo diferente ou de participar de algo diferente, mas talvez a nossa estrutura arcaica, o nosso modelo ainda não abraça de uma forma mais profissional, de uma forma mais, poxa, isso pode dar certo. E aí as coisas acabam acontecendo mais lá fora do que aqui, essa é a minha visão linkando o que o Fernando falou com o empreendedorismo. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa considerar também, que são os compromissos sociais e os compromissos pessoais que cada um assume no começo da sua carreira, tá? Chega um momento que você ou tem uma família ou você tem compromissos que você precisa, de alguma forma, ter a receita, as entradas financeiras na sua vida e na sua casa para você poder manter. E às vezes, tendo esses compromissos, fica muito difícil você pensar em ter uma carreira mais larga ou arriscar alguns projetos, algumas ideias. E é uma coisa que realmente tem que ser considerada, como que você vai vencer esse obstáculo e chega um momento que você pode gastar um pouco dos seus recursos, seja de tempo, seja de capital, para conseguir uma alternativa à sua carreira estreita. É uma coisa que realmente, em algum momento da vida, a gente passa por isso também. Tem um livro que chama The Rat Race, que fala muito sobre... Na verdade, o Rat Race é mencionado no livro, que fala muito sobre isso, né? Realmente que a gente é acostumado a fazer essa carreira estreita devido a esse caminho que nós temos nos nossos compromissos, tá? E todo mundo fala que realmente a gente tem que assumir esses compromissos mais tarde para a gente provar alternativas no começo ou realmente ter uma condições de ter essas alternativas mais para frente junto com os compromissos pessoais. Fica claro, então, né? Uma outra coisa que a pandemia trouxe, foi essa questão do consumo, né? O medo que a gente acaba adquirindo de não cumprir compromisso também vem dessa questão do consumo, né? Será que a gente precisa de tudo que a gente tem? E será que, se a gente tivesse um pouco menos, poderia arriscar mais? Então, isso é outra coisa que tem que se pensar, né? Porque, primeiro, né, a gente tem esse mito de ser rico ou bem-sucedido, né? E, na verdade, isso é uma coisa pessoal. Quando a gente começa a falar sobre Ikigai, a gente também começa a discutir se o padrão de riqueza que é imposto pela sociedade é interessante para a gente. Entendeu? Por exemplo, esse exemplo do inventor. Numa sociedade que fosse mais fácil se empreender, que você não tivesse tantos riscos ao abrir uma pessoa jurídica, né? O americano consegue fazer coisas em sua garagem e a gente viu o que está acontecendo agora porque uma garagem existia do lado da casa dele e ele se aventurou a fazer. Mas se você for fazer isso aqui no Brasil, quantos riscos você corre para abrir uma empresa e quantos você corre para fechar uma empresa? Quanto você vai gastar nesse limite?
Entendeu? Então, uma coisa interessante. E tem uma coisa também que o artesão, às vezes, ele não nasce para empreender. Então, tem que se ter uma educação empresarial envolvida aí. E uma delas é até constituir uma sociedade diversa, né? Que não seja, que a maioria das pessoas pensa assim, vou fazer uma sociedade com meu amigo, ou vou fazer uma sociedade com outro cara que é tão artesão quanto ele. Então, falta aí também uma preparação, ensinando as pessoas a constituir uma empresa mais sólida, mais saudável, né? E talvez esse exemplo do inventor hoje estaria tendo uma pequena indústria distribuindo isso. Entendeu? Então, tem que também se pensar nesse caso. E o medo é o grande impactante, né? Porque é o medo de não poder pagar o teu boleto no mês seguinte, é o medo de você não pagar a prestação da casa, é o medo de você não pagar a prestação do carro, entendeu? Eu acho que uma das coisas também que impactam muito no profissional experiente é ele começar a decidir qual a carga da mochila que ele quer carregar depois de um certo período de vida dele. Entendeu? Aí a gente pode... Não falo de minimalismo, que eu não sou tão radical assim, eu acho que a gente tem que ter um certo grau de conforto, mas falo em pensar qual o peso da sua mochila a partir de um momento que você se percebe tendo que mudar teu rumo. Muito bem. Olha, anotei aqui pelo menos umas 25 temas aí para as nossas próximas reuniões, né? Como lifelong learning, saúde mental, tá? As novas profissões versus as profissões tradicionais, o Ikigai, que é uma coisa muito importante e que a gente usa isso realmente como ferramenta para começar o processo de autoconhecimento, né? A questão da marca pessoal. E eu queria, Wagner, se você puder entrar em contato com esse motorista de Uber, gostaria muito de entrevistá-lo aqui no nosso programa, entendeu? Olha só, ele é um cara que foi empreendedor, hoje é motorista de Uber e ele é inventor e tem a oficina dele para fazer isso. Então, ele, pelo menos essas 3 dimensões, esses 3 metaversos, ele tem presença, né? Outra coisa importante trazida aqui pelo Laerte, por você, Guilherme, que é a questão do estilo de vida, né, e o custo de vida que a gente se acostuma a manter em função do trabalho que a gente exerce, né, em função da renda que a gente começa a ter no começo da vida. E a gente vai se acostumando nisso, e aí chega um momento em que isso talvez não seja suficiente. Eu vi também recentemente que numa startup o empreendedor vai ficar mais ou menos 2 ou 3 anos ganhando 10% no máximo daquilo que ele ganhava como salário numa outra atividade. Então, não sei se é tão dramático assim, né? Eu não quero assustar ninguém para o empreendimento, mas é uma mudança de vida ou um questionamento muito forte desse lifestyle, desse estilo de vida que custa, né? Então, esse consumo que foi trazido por vocês. Então, eu queria, já vencemos o nosso tempo aqui, eu quero convidá-los a continuar seguindo, continuar participando e que venha mais gente, nós vamos abrir a participação, nós vamos criar mecanismos de trazer mais audiência, uma audiência livre, para que a gente possa debater essa questão das profissões, da carreira, do trabalho e de como o profissional experiente vai encarar tudo isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.